Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de desenvolvimento de projetos e eu lembro vocês, você deverá me entregar um projeto do semáforo, tá? Então, se você ainda não está com ele pronto, agilize esse projeto para que você possa entregar. Então, e o que você deverá então entregar? Um relatório, tá? De acordo com o modelo que eu postei no Google Sala de Aula. Esse relatório ele vai conter alguns itens, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho, vou revisar daqui a pouquinho com você. E também você deve fazer um vídeo, tá? Da tela do seu computador, né? Com a simulação do projeto no Tinkercad, tá? E você dando algumas explicações do funcionamento, tá? Porque que explicações deverão ser essas do vídeo, tá? Explicações simples, né, de como está funcionando, tá? Não precisa entrar a fundo na parte de programação, só para que eu possa ver que realmente é você e o seu grupo que fizeram este projeto, tá? Então é importante aí que você mobilize aí juntamente com o seu grupo e faça então essas duas atividades, tá? Tanto o relatório, tá, quanto o vídeo. O relatório você vai me mandar por e-mail, tá? E o vídeo você pode me mandar por WhatsApp, tá? Seja no grupo que você no grupo que você e seus colegas criaram ou no meu WhatsApp particular, tá bom? Então essas duas coisas vocês devem entregar para validar essas 20 primeiras horas de presença da matéria. E vou falar um pouquinho então sobre o relatório. Surgiram algumas dúvidas, né? Nesse relatório, pessoal, a primeira página desse relatório deve constar o nome da matéria, né? O nome do projeto e o nome dos alunos, tá? Que compõem esse projeto. Então essa vai ser a primeira página, essa vai ser a capa. Na segunda página, tá? Você vai fazer uma introdução teórica. E o que deve constar nessa introdução teórica? Nessa introdução teórica, você vai pegar os comandos, né, que você e seu grupo, os comandos que vocês utilizaram, e você vai fazer uma introdução teórica. Você vai falar sobre esses comandos utilizados. Então, se você usou o digital write, se você utilizou o delay, se você utilizou o if, enfim, os comandos que você utilizou, você vai falar um pouquinho da teoria desses comandos. Aí você faça, então, uma introdução teórica. Então, essa introdução teórica ela vai ser dos comandos utilizados no seu programa, tá bom? Não precisa fazer introdução teórica de comandos que não foram utilizados no seu programa, tá? E depois você vai fazer o print, né, da montagem, né, no Tinkercad. Então você vai dar um print, né, da tela e vai colar nessa parte para eu ver o circuito, tá? Existem alguns grupos que optaram em fazer o projeto fisicamente, né? Acho que 1 ou 2 grupos optaram em fazer o projeto mesmo com o Arduino, né, no ProtoWord. Uns até fizeram lá, ficou muito legal, fizeram com uma maquete, com um semáforo, aí você pode tirar a foto, né, da parte física da maquete, então, dele funcionando, tá bom? Então essa parte aqui, você vai colocar um print da montagem no Tinkercad, ou se você preferir, você que fez fisicamente, pode então colocar essa parte a foto do circuito então funcionando. E depois, né, você vai colocar o código fonte, né, do Arduino. Você vai colocar aqui o seu programa, né, vai dar um print do seu programa e vai colocar aqui para que eu possa ver qual foi o seu racional na hora de elaborar o programa. E aí a outra parte, né, a última parte é você explicar o racional do seu programa. Então, o que você pensou na hora de fazer esse programa, explicar os comandos que você utilizou, por que você fez isso, tá? Dá uma explicação geral do programa. Então, esse tem que ser o relatório, tá? Eu sei que alguns grupos ainda estão concluindo essa parte do relatório, então essa seria a última parte do relatório. Então, você está fazendo esse primeiro projeto para validar as 20 primeiras horas da matéria. Então essa primeira parte então esse projetinho aqui do
do cruzamento do semáforo, tá? Então, só fazendo aí e dando algumas dicas aí na elaboração do projeto, né? Esse cruzamento, basicamente você que vai utilizar o Tinkercad, a montagem ela vai ser composta aí por dois conjuntos, né, de LED vermelho, amarelo e verde, tá? Com resistorzinho, tudo. Você vai precisar então de 6 portas digitais para controlar isso. E aí, né, você vai ter então essa sequência, tá? Você vai ter lá o vermelho, né? Quando o semáforo 1 estiver no vermelho, o semáforo 2 está no verde. Você mantém isso por 8 segundos. Depois, o semáforo 1 ainda continua do vermelho por mais 2 segundos enquanto aparece o amarelo, né, no semáforo 2. Porque do verde ele tem que ir para o amarelo, isso por 2 segundos. E aí esse vermelho ele vai para o verde e esse amarelo ele vai para o vermelho, tá? E vai ficar assim durante 8 segundos. Esse verde ele vai para o amarelo, né? E esse vermelho permanece ainda por mais 2 segundos e aí a gente fechou o ciclo. Então você tem que olhar para esse programa, você que o seu grupo ainda está com dificuldade nessa parte de programação, você deve olhar para esse programa como quatro blocos de programação ali no Void Loop, tá? Então, se a gente for falar um pouquinho da parte de programação e já dando aí algumas dicas para o pessoal que está um pouco mais atrasado, a gente vai pensar no seguinte, né? Primeiramente, né, antes até mesmo do Void Setup, você vai declarar as variáveis e o valor delas, tá? Então, por exemplo, você vai declarar lá como int vermelho 1 igual a 10, né? Onde você está atribuindo a variável vermelho, né, o valor da porta 10, tá? Vermelho 1, o valor da porta 10. Alguns grupos me perguntaram se é necessário utilizar variável, tá? Não necessariamente, só que você utilizar variável, você tem um controle muito maior do programa, porque em vez de ficar chamando de 10, 11, 9, você vai chamar de vermelho 1, vermelho 2, verde 1, verde 2. Então facilita demais. Com 6 linhas, né, de declaração de variável, você consegue, dessa forma, começar a chamar as coisas por um nome que faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido você chamar o semáforo vermelho de vermelho 1, né? Do que de 10, né, que seria a porta 10. Então facilita isso antes até mesmo do Void Setup. Dentro do Void Setup, né, você vai declarar os pin modes, tá? E aí você pode usar, você que declarou variável aqui, né, você pode até utilizar, ao invés de 10, você vai utilizar vermelho 1, tá? Então até aí já começa a facilitar. Então dentro do Void Setup você vai declarar os pin modes, tá? E aí no Void Loop, tá? Dentro do Void Loop, o que você vai fazer? Esses 4 blocos de programação. Então, o que é o primeiro bloco de programação? Mandar o semáforo 1 ficar em vermelho e o semáforo 2 ficar em verde por 8 segundos. Vamos fazer isso. Então, você vai acender o vermelho 1, né? Um exemplo, né? Só uma forma de se fazer isso. Você vai lá, então, colocar um digital write, o vermelho 1 high, você acendeu o vermelho 1. Depois você vai acender o verde 2, né, que é o caso aqui desse primeiro status, e fazer com que eles permaneçam, né, dessa forma, o vermelho 1 aceso e o verde 2 aceso, pelo tempo de 8 segundos. E depois de 8 segundos, o que você quer que aconteça? Vamos olhar aqui nessa segunda linha. Você quer que o vermelho continue, então eu não quero mexer no vermelho do semáforo 1, mas o semáforo 2, eu quero que o verde apague. Tá? Então o que eu vou fazer? Depois de 8 segundos, né, você representa ali por um delay 8000, né, você vai ter que apagar o verde. Então aqui o que eu fiz? Eu acendi o vermelho 1, acendi o verde 2, os dois por 8 segundos e depois de 8 segundos eu segurei os dois com 8 segundos, depois eu falei, olha, apaga o verde 2, que foi o que vai acontecer, porque eu vou apagar o verde 2 para quê? Para que eu possa acender o amarelo 2. E aí no meu segundo bloco, o que eu vou fazer? Né? E aqui para apagar no meu segundo bloco, eu vou acender o amarelo 2, tá? Vou acender o amarelo 2, porque depois que eu apaguei o verde 2, né, aqui eu vou acender o amarelo 2. E o vermelho ainda continua aceso no semáforo 1. Então eu acendo o amarelo 2,
pelo tempo de 2 segundos e depois eu vou fazer o quê? Eu vou querer apagar tanto o vermelho 1 quanto o amarelo 2, que é o que eu vou fazer aqui. Vou apagar o vermelho 1 e vou apagar o amarelo 2. Então esse é o meu segundo bloco de programação. No meu terceiro bloco de programação, o que eu vou fazer? Eu vou acender o verde no semáforo 1, então eu vou acender o verde 1 e vou acender o vermelho 2, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então acendo o verde 1 e acendo o vermelho 2. E por qual tempo? Por 8 segundos, por mais 8 segundos. Então dou um delay de 8 segundos e aí depois disso eu vou fazer o quê? Eu quero apagar o verde 1, né? Porque eu quero mudar para quem? Para o amarelo. Tá? Então eu apago o verde 1 e aí no segundo bloco, né? Aliás, no meu quarto bloco, perdão, no meu quarto bloco o que eu vou fazer? Eu vou acender o meu amarelo 1, né? E não vou fazer nada com o meu vermelho. Então agora eu vou acender o meu amarelo 1 por 2 segundos, né? Porque o vermelho continua aceso. Tá? Depois, né, de acender ele por 2 segundos, o meu amarelo 1 por 2 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o meu vermelho 2 e vou apagar também o meu amarelo 1. Tá? Então dessa forma eu vou conseguir aí fazer essa programação. Então são 4 blocos onde a gente faz isso. Ó. Acende o vermelho 1 e acende o verde 1. Depois apaga o verde 1. Acende apaga o verde 2, né? Acende o amarelo 2, aí apaga o vermelho 1 e o amarelo 2, acende, né, o verde 1, acende o vermelho 2, né? Depois apaga o verde 1 para acender o amarelo 1 e depois apaga os dois porque aí ele vai entrar em loop. Tá? Então aí a gente fecha a nossa programação. Tá? Então tá aí, basicamente esse seria o corpo do programa que vai fazer aí o semáforo. Tá? Me perguntaram também se é necessário 2 placas de Arduino. Não, você faz isso com uma placa de Arduino só, visto que ela tem várias portas aí de controle digital. Então não é necessário você utilizar mais de um Arduino. Tá? Então, conforme nós vimos, né, eu consigo fazer funcionar apenas com um Arduino, tá? Então é dessa forma aí que a gente vai querer que ele funcione, tá? Então aqui no caso ele acendeu o verde desse com o vermelho desse, né? Por 8 segundos. Depois de 8 segundos aqui vai entrar o amarelo, né? Aí entrou o amarelo por 2 segundos, aí esse passou para vermelho e esse passou para verde. Depois de 8 segundos desse verde, ele vai acender esse amarelo e o vermelho continua. Depois esse cara vai para o vermelho e esse cara vai para o verde. E aí renova o ciclo, né? Volta ao começo. Então são esses 4 passos aí que a nossa programação ela vai ter, certo? Então o Arduino só vai dar conta de tudo isso, tá? Pessoal, ainda para quem não tem computador, alguns grupos eu sei que utilizaram esse artifício, tá? Se o seu grupo ninguém tiver computador ou se você quiser se reunir, você pode, a escola coloca à sua disposição computador, internet, tá? Só que para isso você precisa agendar então com a Maria da secretaria por WhatsApp, tá? Pessoal, qualquer dúvida, tá? Você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, tá? O nosso grupo ele não aceita o envio de mensagem, tá? Porque não é administrador, justamente para que você não passe, né? Para que eu possa ter uma comunicação direta com cada grupo, tá? Então essa é a forma aí da gente se comunicar. Posso tirar sua dúvida aí na hora que você tiver, tá bom? Então manda uma mensagem para mim ainda se você tiver alguma dúvida, como fazer, né? Eu estou aí à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Lembro a vocês que os trabalhos que tiverem cópias, né, os projetos iguais, eles serão zerados, tá? Portanto, cada aluno, cada grupo deverá entregar o seu próprio relatório e vídeo, tá? Então, pessoal, nada de cópias, cada um fazendo o seu para que o seu projeto não seja zerado. Legal, pessoal? Então, continua aí à sua disposição, à disposição do seu grupo para eventuais dúvidas. Um grande abraço a todos e bons estudos!